paz do Senhor Jesus, eu sou o professor José Torres, esse é o nosso canal de estudos da Palavra de Deus. Nós aqui postamos semanalmente comentários a respeito das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical e hoje nós trataremos de um assunto relacionado com a atuação do Espírito Santo na vida do cristão. Chamamos essa atuação do Espírito Santo de fruto do Espírito. E esse texto que nós vamos comentar, ele está em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 16 ao versículo de número 26, vai tratar desse assunto. Nós vamos verificar que o fruto do Espírito Santo é a expressão de Cristo sendo manifestada em nós. Então, o fruto do Espírito, ele vem do íntimo relacionamento do cristão com Deus. E essa manifestação do Espírito Santo, o fruto, é manifestada através do relacionamento entre os irmãos, no trabalho, na família, no emprego, na comunidade que vivemos, dentro da própria sociedade. Então, o resultado da manifestação do Espírito na vida do cristão vai levar ele a andar na plenitude do Espírito, batalhando contra as obras da carne e manifestando o que? O seu testemunho de que verdadeiramente foi regenerado, foi alcançado pela palavra de Deus. Então o crente é alguém que nasceu de novo, alguém que nasceu da palavra, alguém que foi gerado pelo Espírito. Logo, ele não é mais escravo da lei nem dos rudimentos do mundo, mas ele é uma pessoa que serve a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, o seu espírito. Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo de número 15, nós vamos ver que Jesus ele faz aquela ilustração mostrando que ele é a videira verdadeira, né? E quem está ligado nele, esse produz o que? Muitos frutos. Então, o resultado da intimidade, da proximidade com Jesus, leva ao cristão ter na sua vida o quê? As virtudes do fruto do Espírito Santo, identificando como filho de Deus. E para que o fruto do Espírito ele possa ser produzido em nossa vida, produzido em nós, é necessário que nós estejamos ligados à videira, ao tronco, porque somente assim nós iremos manifestar a perfeita vontade de Deus para a nossa vida, para expressar a nossa identidade de cristão. Então, o fruto do Espírito, nós vamos ver que essa manifestação do Espírito, nós tomamos fruto, ele é manifestado com várias virtudes. Mas fala fruto no singular, porque é o Espírito Santo que vai operar em nossas vidas para que essas virtudes elas sejam o que? Manifestada nas nossas atitudes. Então Jesus disse: eu sou a videira, aquele que está ligado em mim
recebe o que? A vida da ceifa. Então, quando nós temos o que? Uma intimidade, um relacionamento com Cristo, nós iremos sermos suas testemunhas através das nossas atitudes, da nossa maneira de viver. Em Gálatas, capítulo de número 5, versículo 16, nós vemos aqui Paulo dizendo: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, quem anda no espírito não vai andar o quê? Segundo o curso desse mundo, na prática do pecado. Mas quem anda no espírito vai se opor o quê? A natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão, vai se opor contra tudo aquilo que não agrada a Deus. Então nós somos chamados a vivermos o quê? Na direção do Espírito Santo. Versículo de número 18: mas se sois guiados pelo Espírito Santo, não está mais debaixo que da lei. Então nós vamos ver que se nós vivemos no Espírito, nós iremos andar também no Espírito. E logo haverá o que? Uma guerra dentro do nosso próprio ser. As obras da carne, a velha natureza, guerreando contra essa nova natureza que é produzida pelo Espírito Santo. Então o cristão sempre vai ter esse conflito, ter essa batalha com o seu eu, com o nosso ser, devido a essas duas naturezas se oporem o quê? Uma à outra. Então Paulo, ele vai orientar aqui aos cristãos ali da Galácia e também a todos aqueles que creem em Deus, creem na sua palavra, que para vencermos as obras da carne é necessário que nós sejamos crucificados a velha natureza, para que o Espírito Santo venha ter o domínio sobre as nossas vidas. Então andar no Espírito é viver corretamente em humildade, submissão e santidade. O que é andar em humildade? Andar em humildade é o reconhecimento que nós somos dependentes de Deus. Isso é andar em humildade. Nós nada podemos sem Ele. Cristo, Ele é tudo aquilo que nós precisamos, é tudo aquilo que nós desejamos, e nós somos inteiramente dependentes dele. Então isso é andar o que? Em humildade. É o reconhecimento que Deus é o nosso Pai, nós somos seus filhos e somos dependentes deles. E andarmos em submissão. Submissão é sermos obedientes, é submetermos o que? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Então quem anda no Espírito anda em humildade, anda em submissão e anda em santificação. Então o Espírito Santo, ele opera em nós, nos ajudando a sermos humildes, a sermos submissos e nos apartarmos do pecado. Então o fruto do Espírito é a manifestação poderosa do Espírito Santo em nós, nos levando a um testemunho da qual nós vamos expressar o caráter de Cristo em nossas vidas. Esse é um assunto maravilhoso, é um assunto, meus irmãos, tremendo, porque quando nós olhamos para esse conteúdo, nós vemos o que nós éramos antes e o que nós somos hoje. Aquilo que o Espírito Santo tem feito, o que o Espírito Santo tem trabalhado, que ele tem agido em nossas vidas. Nós vamos ver que isso não é coisa nossa, mas é o agir, é o transformar
é a manifestação poderosa do Espírito Santo operando em nós, nos levando a uma nova vida, que agora agrada a Deus, e nós andamos nos seus caminhos. O tópico 2 traz a diferença e a relação entre o fruto e os dons do Espírito. Então é necessário que nós compreendamos que fruto e dom são coisas diferentes, apesar que ambas é manifestação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que manifesta os dons espirituais e também opera o fruto do Espírito em nossos corações, né? Algumas pessoas falam frutos, mas na verdade é singular fruto. Por quê? O nosso autor traz o exemplo aqui de uma laranja, uma mexerica, uma pocã. Então é uma laranja, só que ela tem vários gomos. Então o fruto é do Espírito e é manifestado através de várias virtudes, mas de um mesmo Espírito, mostrando que a unidade ali do caráter de Cristo, naquilo que foi a expressão na vida de Cristo, será a expressão em nossas vidas. Então nós vamos ver que os dons e o fruto têm ambos uma mesma origem, uma mesma fonte. Todos glorificam a Cristo, só que há uma diferença. Os dons espirituais são presentes, são dádivas que Deus dá aos seus filhos, para que eles venham ajudar o outro. Então o dom é para que venha ajudar o outro, para que venha a ser edificado, venha a ser aperfeiçoado. Então o dom é um presente, só que o fruto é a manifestação de uma intimidade com Deus, de uma intimidade com o Espírito Santo. E, embora os dons sejam essenciais dentro da igreja, para que a igreja seja aperfeiçoada, seja edificada, nós vamos ver que sem o fruto, os dons, eles não têm a sua atuação perfeita. Porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que os dons espirituais, sem o fruto do Espírito, no caso, o primeiro fruto, que é o amor, do amor vai derivar várias virtudes, nós vamos ver que nada que é inútil, no caso, se não houver ali a manifestação do fruto do Espírito Santo na utilização dos dons espiritual. Então, é vontade de Deus, meus irmãos, que todos os cristãos, eles tenham dons espirituais, mas o que vai identificar o cristão como servo, como filho de Deus, é o fruto. Jesus disse: pelo fruto conhecereis a árvore. Então é pelo fruto que nós somos identificados como cristãos, como discípulos de Jesus. Então são duas coisas diferentes, mas duas coisas essenciais na vida do cristão, na vida do homem, da mulher que servem a Deus. Então quem anda no Espírito vai se opor às obras da carne, né? No caso, Paulo está falando da liberdade cristã, que nós temos que ser equilibrado, porque havia aqueles que eram que eram contrários à lei, chamada antinominalismo, ou nominalistas, aqueles que são contrários à lei, contrário a regras, contrário a normas, e tinha aqueles que eram legalistas, que eram extremistas, né? E nós não podemos não entrar por nenhum desses caminhos, né? Sabemos que nós precisamos de regras, precisamos de normas. A palavra de Deus, ela é a nossa regra de conduta, é a nossa instrução para que nós venhamos viver nessa vida
para alcançarmos a vida eterna, mas nós temos que tomar muito cuidado de nós não sermos legalistas. O que é ser legalista? É acrescentar outras coisas à obra salvífica de Cristo. É acrescentar outras coisas para serem salvos. Nós temos aqui no caso o grande problema ali dessa controvérsia judaizante que havia ali dentro das igrejas da Galácia. Nós vamos encontrar lá essa questão deles quererem acrescentar outras coisas para serem salvos. Para ser salvo, você tem que circuncidar, você tem que guardar o sábado, você tem que ter uma dieta alimentar diferenciada. Então eles acrescentavam outras coisas à salvação. Nós vamos ver que salvação não é mérito, salvação é exclusivamente pela graça, é pela fé em Cristo Jesus. Então a maneira de ser salvo é expressando a fé na obra de Cristo ali na cruz do Calvário, que nós somos totalmente dependentes dele, precisamos obedecer a sua palavra, precisamos ter uma intimidade com ele para que possamos alcançar a vida eterna. Então o crente, meus irmãos, ele sempre, enquanto viver, ele sempre vai ter essa batalha espiritual aqui nessa vida. Nós sempre comentamos a respeito disso, nessa batalha espiritual. Quem vai vencer a carne e o espírito é aquele a quem nós mais alimentamos. Se nós praticarmos, tivermos o hábito da oração, da leitura da palavra de Deus, da intimidade, né, com o Espírito, nós vamos estar alimentando a nossa alma e verdadeiramente não vai ter lugar para a manifestação das obras da carne. Então, o Paulo, ele traz essa recomendação, né, para que nós venhamos andar no Espírito. E o grande problema das obras da carne, meus irmãos, Paulo ele comenta, nós vamos ver no capítulo 5, versículo 19 ao versículo 21, então nós vemos aqui 3 categorias perigosas relacionadas a um viver na carne. Ele traz a questão aqui do sexo ilícito. Então hoje nós vivemos em um mundo virtual, onde o acesso à informação e coisas que não prestam é muito rápido. Até mesmo quando você quer ver um vídeo no YouTube ou alguma outra coisa, aí já entra uma propaganda ali no meio, muitas vezes até mesmo de uma mulher seminua ali. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão sexual, essa questão ilícita de prazeres fora daquilo que Deus estabeleceu para o homem, para a mulher, que é somente dentro do casamento e com o seu parceiro. E também ele comenta aqui sobre a questão dos pecados de ordem religiosa. Então, a questão da idolatria. Então, hoje ocorre muito isso, felizmente, em alguns lugares, as pessoas idolatrando ídolos, idolatrando pessoas, idolatrando coisa. Então, o que é ídolo? Ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida. Então, nós temos que tomar muito cuidado, né, para não entrar nesse caminho. E o grande perigo, meus irmãos, são também os pecados de ordem social, né? A questão da inveja, a questão da cobiça, a questão do partidarismo, de heresias. Então, o cristão, ele tem que procurar viver no domínio do Espírito, andando, como nós reprisamos, andando em humildade, submissão e santificação, para que as virtudes do Espírito, o fruto do Espírito, venha a ser evidenciado em nossa vida, em nossas atitudes. Então Jesus disse que o homem fala daquilo que o coração está cheio, né?
na casa a nossa mente, nossos pensamentos. E nós precisamos levar cativo tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que não condiz com a sua palavra, para que possamos verdadeiramente crucificar o nosso eu, o nosso ser, né? Que a vontade de Deus cresça, que a nossa diminua, que nós possamos viver verdadeiramente na plenitude do Espírito. Que Deus abençoe você, abençoe sua casa, que você tenha aí uma semana abençoada e, se Deus permitindo, nós te aguardamos domingo pela manhã para que possamos estudar esse resumo aqui que nós ministramos aqui nesse canal. Se você gostou dessa aula, você pode deixar o seu joinha para contribuir no nosso canal e também compartilhar com outras pessoas para que elas também possam terem uma compreensão a mais da palavra de Deus.